Glória a Deus, povo de Deus. São agora 2 horas da manhã. E me deu vontade de pregar a palavra do Senhor agora para vocês. Que coisa boa, né? Eu tô aqui. Falei, poxa, eu vou gravar uma palavra, né? É sempre bom gravar uma palavra, né? E essa palavra está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. É uma palavra interessante, que é uma palavra para os presbíteros e aos jovens. Os jovens de hoje estão totalmente com a cabeça no mundo, né? Essa hora, se você parar é que agora não dá para sair, né? Mas se você der uma volta aí nos postos de gasolina, nos barzinhos da vida, né? Estão lá eles tomando cerveja, fumando cigarro, aquele cigarro eletrônico. Outros até estão usando droga, né? Achando que... Não que eu queira questionar, julgar. Cada um faz aquilo que quer fazer, né? Mas o arrependimento vai bater depois, né? Mais tarde vai falar assim, poxa, eu perdi meu tempo no mundo aí quando eu tinha alguns conhecidos que já estavam no caminho de Deus e eu perdi esse tempo todo. Aí eles vão falar uma coisa que eu cheguei a falar um dia, né? Falei, poxa, por que eu não conhecia Jesus antes, né? Quando eu tinha 13 anos, que já tinha um entendimento. Mas aí a gente teve que passar por aquilo, né? Tivemos que passar por aquilo para poder, hoje, ter alguns, né? Alguns salvos, né? Porque teve muitos companheiros, muitos amigos de infância que não estão mais aqui. Alguns estão até guardados, né? Às vezes, como Deus... Não é que Deus quer que eles fiquem presos, mas é para que eles estejam guardados lá dentro para saberem que quando sair aqui fora, eles verem, darem valor à vida, né? Já aqueles que partiram sem conhecer Jesus. É um pouco dolorido, é um pouco chato. Tem as contradições também, né? Mas Deus, ele é perfeito. Ontem Deus me deu uma palavra. Eu estava pregando uma palavra ontem no YouTube e Deus me deu uma palavra que, assim, sabe? Eu fiquei assim, na hora eu peguei. Eu até marquei aqui no papel aqui, ó. A perfeição, a pureza, o amor de Deus. Não tem fim. Não tem fim. A pureza. Deus é puro. Deus é amor. E não tem fim. Sabe? Deus, ele quer o bem de todos, todos. Aqueles que se encontram encarcerados por ter feito alguma coisa errada, por ter ido no mundo diz no embalo, né? No embalo dos outros. Mas ninguém vai no embalo dos outros se não quiser ir, sabendo que vai ter coisa errada. Não vai. Só vai se quiser ir mesmo, né? E tem mais aqui, ó. Deus, quando criou o homem, e depois viu que ele estava só. Do próprio homem fez a mulher, já sabendo que um dia iriam contrariar Deus. Deus já sabia quando ele fez nós, os nossos antepassados, o ser humano. Nós somos uma sequência, né? Nós somos descendentes de vários outros que viveram no passado, né? Mas Deus sabe que o povo, quando saiu do Egito, já pecou, né? Quando o povo saiu do Egito, o povo já pecou. Muitos pecaram lá mesmo no Egito, adorando imagem. Como é que Deus ia socorrer eles antes, se eles já estavam no caminho errado? Dentro das próprias tendas, né? Que eles moravam em tendas, eles já pecavam, adorando ídolos.
Então, quando Deus tirou os nossos antepassados do Egito, ele já sabia que no deserto ia ter pecado. Mas ele mesmo assim foi um Deus, está escrito aqui, ó, puro, um Deus de pureza, um Deus de amor, acreditando que um dia eles pudessem mudar. Deus deu chance para muitos que pereceram lá no deserto, muitos, e foi muitos. O próprio Moisés não chegou a conhecer, Moisés chegou a conhecer a terra que emana leite e mel de longe do alto. Deus levou e mostrou para ele: essa é a terra que eu prometi dar aos filhos a descendência de Abraão, Jacó, Isaac, né? Só quem conheceu de muita gente, foi milhões de pessoas que saíram do Egito, entre crianças, adultos, senhores e senhoras, né? Foram muitos que saíram de lá, né? Com seus animais. Ainda Deus falou para Moisés pedir uma peça de ouro que iria servir lá na frente para ser construído o tabernáculo, né? Mas antes disso o povo pecou, né? Quando Moisés foi pegar as primeiras tábuas, que iria na Arca da Aliança, que tem na Arca da Aliança, né? Moisés foi e o povo achou que Moisés estava demorando. É como aquele crente que vai à igreja e não tem um conhecimento total, não tem uma Bíblia, não procura se lavar, né, no sangue do Cordeiro, não procura aprender, né? Lá no deserto tinha muitos assim, né? Mas Deus já sabia que ia acontecer esse pecado, né? Mas Deus, como ele não fez um robô, ele fez um ser humano à imagem e semelhança dele, de Jesus, ele acreditou que o povo poderia mudar, né? E até hoje ainda ele acredita em você. Olha, você que está aí pegando esse vídeo no YouTube, no Telegram, no Facebook, você tem um canal fechado de internet, esse vídeo está entrando para você. Então, você deve se analisar. Nós não somos santos, nós estamos sujeitos a pecar a qualquer momento. Mas quando nós reconhecemos que estamos errados, quando a gente coloca no coração e dobra os joelhos, na sua casa mesmo, você reconhece, você rasga o seu coração para Deus. Quando a gente que prega a palavra fala para vocês rasgar o coração, não é para vocês começar a blasfemar, a falar palavras repetitivas. O rasgar o coração não é você pegar uma faca e rasgar o coração, é você falar com Deus. Não precisa se apavorar para falar com Deus. E outra coisa, não precisa ter pressa. Você pode se ajoelhar, você pode ficar ajoelhado o dia inteiro, se você quiser. E muitas vezes, você não precisa nem se ajoelhar. Você senta na sua cama, fecha a porta do quarto, ou no banheiro, se não tiver, se tiver dois banheiros, né? Porque se tiver um só, é meio perigoso você estar lá conversando com Deus e alguém te interromper e você, sem querer, mas você blasfema. Então, tem um particular com Deus. Daniel tinha muitos particular com Deus. O Daniel, ele orava 3 vezes por dia, mas a oração de Daniel era orações prolongadas. Já o Daniel não tinha vergonha ele abria a janela, abria as portas e falava com Deus, orava, agradecia a Deus. Ele abria o coração para Deus, ele falava para Deus tudo que estava se passando na vida dele, no convívio das pessoas que estavam com ele ali na Babilônia, porque ele foi levado escravo, né, pelo rei Nabucodonosor, que levou muitos jovens para ser treinado na língua e na doutrina deles. Só que no meio desses jovens tinha quatro meninos que vieram a ser grandes profetas, né? O Daniel, o Ananias, o Azarias e o Misael.
Esses não podia chover tijolo, era Deus. Podia chover canivete, era Deus. Eles foram. O Daniel foi jogado na cova dos leões. Não aconteceu nada com ele. O Ananias, o Azarias e o Misael, eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Não aconteceu nada com eles, porque eles não arredaram o pé. Era Deus em todo tempo. Então hoje você pode mudar isso aqui que Deus me deu ontem aqui, ó. A perfeição, a pureza, o amor de Deus. Não tem fim. Agora eu vou dizer umas frases aqui que tem gente que talvez não goste. Tem gente que não gosta, mas a palavra é clara. E quando Deus dá uma palavra para um profeta, para um pastor pregar, você tem que pregar. Olha só, Deus quando criou o homem e depois viu que ele estava só do próprio homem, né? Deus tirou a costela do Adão e fez a mulher, né? Já sabendo que um dia iriam contrariar a Deus. Casando-se, olha só, presta atenção, não estou aqui julgando ninguém. Cada um é o que quer ser. Deus não é contra. Só que depois não pode reclamar, né? Olha só aqui, ó. Casando-se homem com homem e mulher com mulher. Eu já sabia disso lá atrás. Só que não podem gerar filhos. Deus é poderoso. Deus já sabia que ia ter esses... A palavra certa, lebeísmo. Lebeísmo é uma doença que os psiquiatras usam essa palavra, né? Lebeísmo. Se você for no dicionário, você vai achar o que é lebeísmo. O homem casar com o homem. Eles não podem gerar filhos. Deus fez o homem para... O homem e a mulher. Foram os primeiros. Para que os dois viessem a gerar filhos. O homem e a mulher. Agora, o homem com o homem não pode gerar filhos. Nem a mulher com mulher pode gerar filhos. Deus já sabia que ia acontecer isso que está acontecendo hoje, no ano de no século XXI. Né? Estamos no século XXI, quase no século XXII. Então, é uma coisa que é de se analisar, né? Não julgar, analisar. Você quer casar com outro homem? Problema seu. Quer casar com outra mulher? Problema seu. Então, e a palavra que eu vou pregar aqui tem tudo a ver, né? Olha o que fala aqui no capítulo 5 de 1 Pedro. Portanto, vírgula, portanto, é o início, né? A vírgula, eu sempre explico isso, que uma vírgula, às vezes, você está lendo um livro, é um livro. Uma revista é uma revista. Uma conta de luz, uma conta de água, seu extrato bancário. Mas a Bíblia é diferente, a Bíblia é o manual da vida. Então aqui, ó. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participara da glória a saber, revelada. Essa glória que foi revelada é a glória de Deus. Mas quando ela foi revelada, tem pouca gente que tem essa revelação. Poucas pessoas pegam essa revelação. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu me desatinei. Eu li a Bíblia todinha. Eu devo ter demorado uns 6 anos para ler a Bíblia inteirinha. Depois eu reli de novo. E de novo. E na terceira vez, eu já estava ficando até doido. Porque eu ainda não tinha entendimento. Mas aí eu lia de trás para frente. Que doideira, né? Mas hoje eu tô colhendo os frutos de ter feito isso. Através do Espírito Santo, né? Quando eu lia ela de trás para frente, de Apocalipse até Gênesis, chegou uma época que
Eu estava lendo o livro de Êxito. E o Espírito Santo falou comigo assim, agora você conta as vírgulas. Aí eu falei, aí eu vou ficar doido. Como é que eu vou contar as vírgulas do livro de Êxito? Eu fui lá e contei as vírgulas, né? 3 vezes, para não errar, né? Contei a primeira vez, eu voltei lá de novo, contei de novo, e depois contei de novo, e marquei na página da Bíblia. Mesma coisa quando chegou Apocalipse. A gente acha que Apocalipse é um livro pequeno, mas ele tem muito mais vírgula, né, do que no livro em alguns livros da Bíblia aqui. Né, até tem 900, quase 1000 vírgulas. Eu marquei na Bíblia. Mas é assim, a palavra é assim, igual está aqui, ó. É a revelação. Aqui, ó. Cristo como alguém que particula, par, parti, pa, partici, participantes. Aqui, ó, participantes. A Bíblia gosta de ler assim, tranquilo, na madrugada. Né? Deixa eu ler devagarzinho aqui, ó. Participará da glória a ser revelada. Essa revelação está próxima. Agora mesmo. Imagina agora você, 2 horas da manhã, né? Vai dar 2h30 da manhã. Você já pensou se Jesus voltasse agora? Se Jesus voltasse agora e você estivesse dormindo, não visse, só visse o barulho, né? Por causa do barulho o pessoal vai acordar, né? Já que ele vai vir como ladrão, né? O ladrão não tem hora para vir, né? Até o próprio Jesus fala que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão fosse vir, o dono da casa iria travar a porta, a janela, o teto para ninguém entrar, né? Então, continuando aqui, ó. Aqui é forte, hein? É o versículo 2, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Ninguém é obrigado, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus quer que você faça o pastor com amor e com vontade de coração. Porque a hora que você faz uma coisa para Deus, com vontade de coração, 1 milhão de almas, uma alma que é ganha, tem festa no céu. E aquela alma que foi ganha, ela vai dar frutos. Que nem uma árvore. Você planta uma árvore, ela tem que dar frutos. Se ela não der frutos, o que você faz com ela? Ela está atrapalhando o seu quintal, não está dando fruto, você corta ela e joga no fogo. Então, essa uma alma que foi salva dentro da igreja, na Cracolândia, nos hospitais, nos presídios, essa alma vai dar frutos, porque Deus vai investir nela. E as outras, os espectadores que estavam lá e não resolveram aceitar Jesus como o único, suficiente, maravilhoso e eterno Salvador, vai investir nessa pessoa. Essa pessoa vai vir a prosperar em todas as áreas. Aí os espectadores vão falar, poxa, eu deveria ter aceitado Jesus naquela época lá, né? Mas não é tarde não. Se vocês aceitarem Jesus hoje, também vai ter festa no céu. E se vocês seguirem, como está lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente, Deus falando, não é Deus falando, se atentamente ouvires a minha voz e seguir, bênçãos sem medidas correrão atrás de vocês. Então nunca é tarde para se aceitar Jesus como único, eterno, maravilhoso e suficiente. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Deus quer estar aos seus cuidados.
Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância. Você não pode estar cuidando de umas ovelhas de Deus na sua igreja, né? Com ganância. Não. Você tem que fazer de coração, né? Quando você faz uma coisa de coração para Deus, nossa, embrasa aqui, ó. Glória a Deus. E outra coisa, Deus vai te dar uma unção que vai ser só sua, desde que você não se vanglorie no seu coração. Porque se Deus te der uma unção de cura, você colocar a mão na cabeça de uma pessoa doente, ou de uma pessoa endemoniada, ou de uma pessoa enferma, e a pessoa ficar curada, você falar que você curou. Olha o rei Saul. O rei Saul, aconteceu isso com ele, né? Então, você tem que prestar bem atenção quando você estiver servindo a Deus para fazer as coisas corretas. Toda a honra, toda a glória é de Deus. É Deus que faz tudo. Nós somos uma ferramenta. Aquele que entrega, eu já entreguei o meu espírito a Deus. Como Jesus entregou. Jesus era santo, eu sou pecador. Eu sei que sou pecador, mas eu já entreguei meu espírito a Deus. A qualquer momento eu posso ser recolhido, contente, né? Porque eu estou fazendo a obra de Deus. Então, não tenho medo de morrer, não tenho medo de enfrentar um batalhão, não. Eu vou para cima, com a Bíblia na mão, tá aqui, ó. Eu vou para a luta, eu vou para a batalha. Se eu morrer na batalha, glória a Deus. E a vida é assim, feita de coração. Mas para isso, você precisa ter uma... Sabe, o dia que você querer, você tem que querer. Se você, minha querida, que está pegando essa mensagem, meu querido, se você querer, se você tiver sede de Jesus, sede, aí ele vai aparecer para você. Vai aparecer para você. E você vai conhecer pela essência, sabe? Pelo amor, pela doçura das palavras que saem dos lábios de Jesus. Jesus, ele vai falar no seu íntimo, no seu coração. E você vai seguir ele. Não vai fazer como aquele rico, né? Aquele rico falou, mestre, eu tenho feito todas as coisas. Eu tenho ajudado os pobres, eu tenho sido dizimista, eu tenho cuidado de não pecar, eu tenho feito todas essas coisas. Mas aí Jesus falou, falta uma coisa. Venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Não, Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus queria ver se ele era apegado no dinheiro ou se ele reconhecia Jesus como único, eterno, suficiente e maravilhoso. Mas ele abaixou a cabeça. Ele nem respondeu, ele abaixou a cabeça e foi embora. Ele era muito rico. E na Bíblia fala que você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus que está no céu, Criador dos céus e da terra, ou você vai servir o dinheiro. Aí você me pergunta, pastor, profeta, mas como é que eu vou viver sem dinheiro? Não, você não vai ficar sem dinheiro nunca. Se você seguir, você é uma ovelha, frequenta o seu ministério, a sua igreja, e você faz o seu papel, o seu dinheiro vai render sempre, você nunca vai estar sem dinheiro. Seu dinheiro não vai acabar. Por mais que você tenha R$100 no banco, aqueles R$100 vai durar o mês todo. Você vai falar, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, porque o meu dinheiro não acaba. Eu tinha R$100 no banco há 20 dias atrás, ainda tenho R$80 no banco, o dinheiro não acaba. Porque Deus, ele repreende o devorador. Se você ler o livro de Malaquias, capítulo 3 e 4, Deus, ele repreende o devorador, o migrador, e seu dinheiro não acaba. E é assim, servir a Deus é assim. Glória a Deus, vou ler aqui, mas vou ler o 4 aqui, ó.
Não, vou ler o 3, ó. Não hajam como dominadores. Você é pastor, você não pode agir como um dominador. Você é um pregador. O pastor, a pastora, a missionária, o obreiro, é um conselheiro. Ô obreiro, ora por mim aqui que eu estou doente. Ora aqui para me prosperar. Ora aqui pelos meus filhos. Ora aqui pela minha empresa. Você vai lá e ora. Ora em nome de Jesus. Não querendo ser um dominador. Ah, não faça... Não investe naquele lá que ele vai dar dinheiro. Você empresário não emprega aquele cidadão ali porque ele não vai dar lucro para você. Não, negativo. O pastor, ele é um conselheiro. Olha, meu filho, minha filha, se você for por aqui, vai ter briga, vai ter contenda. Se você for por aqui, vai ter morte, vai ter coisas erradas. Agora, se você for por aqui, que é o caminho de Jesus, você vai ter tudo. No tempo devido, ele vai te abençoar. O pastor, ele é um conselheiro. Se o pastor quiser se meter na vida da ovelha, ai do pastor que querer se meter na vida da ovelha. Então, o pastor, ele é um conselheiro. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Aí o pastor que tem que dar o seu devido, mostrar para as ovelhas como ele é, com a esposa, com os filhos, como ele é no ministério, como ele é na rua. Ele tem que mostrar. A ovelha vai falar, poxa, aquele pastor, ele é gente boa, hein? Trata bem a mulher, os filhos, os amigos, né? Se tem um pastor que está caindo, ele vai lá e ajuda o pastor a se levantar, dá forças, fala palavras da Bíblia, fortalece, né? Assim. Aí a ovelha vai falar, poxa, aquele pastor, ele sai da igreja dele e vai lá no outro ministério abençoar um outro amigo que estava caindo. Ó, é isso que Deus quer. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, viu, gente? Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, seja humilde e Deus vai te abençoar, te honrar. Glória a Deus. Uma boa madrugada a todos, em nome de Jesus. Agora vamos dar 2h30. Aleluia. Boa noite a todos. É um louvor aí, mais um louvorzinho. Dá tempo? Dá. Deus é bom. Um domingo abençoado a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, hein?